Muito bem, meus amigos. Agora, dando início ao nosso segundo bloco, eu entro no tema Sociedade Anônima, importantíssimo para a prova de senhores também. O primeiro tópico que eu abordo é a legislação aplicável. Vejam, não é tão simples. Não basta afirmarmos sobre a 6404 e ponto final. Não é esse o nosso ponto de estudo. Ele engloba uma série de outras normas ou instruções normativas. Não estou falando apenas e não vou falar apenas de tópicos referentes à Lei 6404. Eu também, durante essas minhas aulas de SA, vou aplicar a Lei de Mercado de Capitais, que é a 6385. Na 6385, por exemplo, nós temos os ilícitos mercadológicos, como o insider trade, tão famoso nesse exato momento pelo senhor Eike Batista e pela atuação do Ministério Público Federal, o professor Panoeiro, no caso do insider trade. Então, a 6385, a Lei de Mercado de Capitais, ela é relevante. Tópicos do Código Civil, sem sombra de dúvidas, resoluções do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, resoluções da CVM, as instruções normativas da CVM, regras do Banco Central, das bolsas de valores e, é claro, o estatuto daquela sociedade anônima. Tudo isso engloba o estudo de SA. Não apenas a Lei 6404, mas também a Lei de Mercado de Capitais, o Código Civil, as instruções normativas da CVM, as resoluções do Conselho Monetário Nacional, as regras de Bolsa de Valores, há que se falar também no próprio Estatuto da Sociedade Anônima. Então, é um complexo de regras que se aplica a SA. É isso que nós veremos. Muito bem. Conceito de sociedade anônima. Não é simples conceituar algo juridicamente. Para conceituar, os mestres nos ensinam a descrever características daquele instituto. Então é isso que eu vou fazer por enquanto. Vejam, em primeiro lugar eu vou citar um conceito com base em algumas características muito tranquilas. Veja, eu poderia dizer que a sociedade anônima é uma pessoa jurídica de direito privado, que o seu capital é dividido em ações e que a responsabilidade de cada acionista é limitada ao valor de suas ações, ao valor de emissão de suas ações. Seria o conceito mais simples. Repetindo, é claro, eu apresento 3 características iniciais e delas vou trazer um conceito. O conceito próprio de qualquer um. Eu vou dizer, olha, a sociedade anônima é uma pessoa jurídica de direito privado. Qual é a dúvida? Nós vimos na aula passada, o artigo 44 do Código Civil, são pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 2, sociedade. A SA é o quê? Uma pessoa jurídica de direito privado. Alguma característica a mais, para melhorar o conceito, é dizer que a SA é dividida em ações, sim, e não em cotas. E dizer que a responsabilidade de quem tem isso aí, de quem tem ações, a responsabilidade de cada acionista é limitada ao valor de emissão das ações. É o conceito mais simples que eu poderia imaginar. Eu estou traçando aqui características básicas. Eu estou dizendo que é uma pessoa jurídica de direito privado, onde o seu capital é dividido em ações e que a responsabilidade de cada acionista é limitada ao valor de emissão de suas ações. Ponto. Não é algo para se decorar, sabe? Não tem que se conceitue uma SA. Ninguém vai te pedir isso. Não é isso que eu quero. Isso não é um aprendizado. Isso é uma decoreba. Não está a nível da sua prova. Não está. Eu preciso compreender as características, básicas ou não, de SA. É uma característica boba, algumas características muito básicas, que me ajudaram a fazer um conceito minimamente existencial. Sabe? Vamos traçar algumas características muito bobas aqui. Algumas eu já disse, olha, a sociedade anônima, ela é dividida em ações e não em cotas. Isso eu já falei. A sociedade anônima, ela em regra, é livre a circulação das ações. É uma grande regra. Em regra, é livre a circulação das ações. É o que vigora aqui nesse mundo, sabe? Continuando, uma característica bobinha também, é dizer que a SA, o nome empresarial da SA é a denominação.
um nome fantasia, lembra? Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras. Não estou falando nada, cara. Estou só lembrando pontos que você viu lá na sua formação jurídica. Eu não estou acrescentando nada a vocês por enquanto, nada. Digamos que é um tempo perdido que estou tendo aqui com vocês, mas que é válido esse tempo para introdução. É dividido em ações e não em cotas. É regida por um estatuto e não por um contrato social. Tem denominação como nome empresarial. Pontos bobos. É livre a circulação das ações. Toda sociedade anônima é empresária. É uma característica que eu já tinha te dito lá atrás. Lembra do consultório e do hospital? Observação, olha, tanto o consultório quanto o hospital vão escolher roupa a vestir. Tipo societário, são 7. Sabe os dois últimos, SA e comandita? Da Lei 6404, então, observação. É complexo demais para vestir um hospital? Desculpa. É complexo demais para vestir um consultório? Só veste o hospital? Não lembra? Já conversamos sobre isso. A SA é sempre empresário. Essas são as características tão bobas, tão fáceis de SA. Mas tem uma outra que vai me levar a um estudo melhor. Diz assim no final de minhas características. Senhores, a sociedade anônima ela pode ser aberta ou fechada. Isso já vai me abrir um longo caminho de estudo. Essa última característica boba também já vai abrir um caminho de estudo. A sociedade anônima é verdade. Ela pode ser aberta ou fechada. Também citei, sem estudar, citei isso quando expliquei affectio societatis. Mas só citei, naquela hipótese, só citei. Lembra que a fechada pode ser de pessoa e tudo mais? Não é esse o caminho que eu vou agora não, sabe? Agora eu vou mais no conceito mercadológico. No conceito mercadológico. A SA pode ser aberta ou fechada. A SA aberta é aquela que negocia seus valores mobiliários no mercado de capitais. Conceito pesado. Para ser mais leve, dizer assim, a SA aberta é aquela que negocia seus papéis junto ao público. Repetindo. A sociedade anônima é aquela que negocia os seus valores mobiliários no mercado de capitais. A sociedade anônima aberta é aquela que negocia os seus valores mobiliários no mercado de capitais. É aquela que negocia os seus papéis junto ao público. É o que eu estou dizendo aqui. Em outras palavras, é o que eu estou dizendo. É aquela que negocia seus papéis junto ao público, aos investidores em geral. Espera lá, não pode ser assim. Tem que ser explicado tecnicamente. Primeiro, é aquela que negocia valores mobiliários junto ao mercado de capitais. Tá. Primeiro, o que é mercado de capitais? Preciso compreender. E não passar por cima e ir estudando. Calma aí. O que é mercado de capitais? E aí eu vou lhe explicar. Bem, eu preciso lhe explicar o seguinte. Em todo o sistema capitalista, existe uma grande coisa chamada sistema financeiro. O sistema financeiro ele é brutal, ele é gigante. E resumindo de maneira mínima, o sistema financeiro é aquele responsável pela intermediação de recursos. Ponto. Sistema financeiro com mínimas palavras. É aquele responsável pela intermediação de recursos. Ponto. Sistema financeiro é aquele responsável pela intermediação de recursos. Tá. É pegar dinheiro de quem tem e entregar para quem não tem. É pegar dinheiro, melhor, tecnicamente, olha, é pegar dinheiro dos poupadores, dos investidores, olha a expressão de prova agora, dos superavitários e entregar para quem precisa, digo, deficitários. Agora já estou melhorando minha técnica. Estou mesclando vulgaridade com expressões formais. Olha o que eu estou dizendo. Sistema financeiro é aquele responsável pela intermediação de recursos. Eu pego o dinheiro de quem tem? Dos superavitários. Essa é a expressão. Superavitários, poupadores, investidores. Eu pego o dinheiro desses superavitários e entrego para quem precisa. São chamados deficitários. É assim que funciona.
Intermediação de recursos. Pego do superavitário e entrego para o deficitário. Sistema financeiro. Senhores, o sistema financeiro é um grande armário. E como todo armário, tem inúmeras gavetas. Sim, são inúmeros mercados. É isso aí. No sistema financeiro, eu tenho um mercado bancário. Não é disso que o banco vive? Pega dinheiro de quem tem e entrega para quem não tem? Então, estou te falando, cara. Tem um mercado monetário. Tem um mercado cambial. De câmbio, sabe? Moedas estrangeiras e tudo mais. E tem o que eu quero explicar, que é o mercado de capitais. Repetindo, dentro do sistema financeiro tem vários mercados. O bancário, o monetário, o cambial e também tem o que eu quero explicar, que é o mercado de capitais. Ué, não é assim que vive o mercado de capitais? Como funciona a Bolsa de Valores? Não é pegar dinheiro de quem tem, entregar para quem precisa, investir? Não é assim? Então, pronto. Eu já enquadrei o que eu quero estudar. Eu te mostrei onde está o mercado de capitais. Ainda não te expliquei. Eu apenas te mostrei que o mercado de capitais está dentro de sistema financeiro. Aquilo que faz a intermediação de recursos. Agora é hora de brevemente lhe explicar mercado de capitais. Existe o mercado primário e o mercado secundário. Muito bem. Mercado primário, ora, é o primeiro passo. O senhor Ike Batista vem a público e diz: senhores, preciso de dinheiro. Alguém quer me ajudar? O Banco do Brasil vem a público e diz: preciso de dinheiro. A Magazine Luiza vem a público e disse a mesma coisa. O Facebook diz a mesma coisa nos Estados Unidos. É assim que funciona. A Natura, a Oi, a Vivo, a TIM, as lojas Renner, é assim que funciona. Eles viram a público e dizem: preciso de dinheiro. Tá bom, eu tenho um dinheirinho guardado. Vou pegar o dinheiro e vou te entregar. O dinheiro vai da mão do investidor para a companhia, para que ela possa investir. Eu sou o investidor, digo superavitário, poupador, e ela que precisa para investir, para crescer. Em troca, ela me entrega um papel, um valor mobiliário. Tenho várias espécies. Não quero dizer que são apenas ações, porque tenho várias outras. Entrega um papel. Esse foi o primeiro passo, esse foi o mercado primário, onde o dinheiro vai das mãos de um investidor para a companhia. Agora eu vou para o segundo passo, que é o mercado secundário. No mercado secundário, eu vou pegar esse papel que comprei por 10 e vou tentar ter um lucro. E vou tentar vender por 15, tá bom. É assim que funciona, por exemplo, a Bolsa de Valores, o mercado de balcão. Está aqui, investidor vendendo esse papel para um outro investidor. O dinheiro vai das mãos de um investidor para outro investidor, não mais a companhia. Repetindo, mercado de capitais. O mercado de capitais ele pode ser primário ou secundário. O mercado primário, o dinheiro vai das mãos do investidor para a companhia. E eu recebo uma contraprestação, um papel. O mercado secundário é o segundo passo, o segundo plano, onde eu negocio esse papel. E aí eu estou lidando investidor com investidor, nós dois, na Bolsa de Valores. Eu estou tentando te convencer de comprar o meu papel por 10, eu paguei 8. E você quer pagar 9. É assim que funciona. É o mercado secundário. Bolsa de Valores, o mercado de balcão e assim por diante. Pois é, esse jogo que nós estamos estudando, sabe? É isso aqui que nós estamos estudando. Mercado de capitais. O mercado de capitais ele é visualizado, além da doutrina e da jurisprudência, em vários filmes, em vários jornais.
Pode não ser tão comum a sua vida, é verdade, não é todo mundo que vem a ler Valor Econômico, por exemplo. Mas eu não sei se você já viu o filme Wall Street, ou se você já viu o filme O Lobo de Wall Street. Você pode ter visto inúmeros filmes que vão girar em torno de várias disciplinas da nossa aula de hoje. Então, a princípio, essa matéria pode parecer assustadora, mas ela não é tanto assim. Uma coisa é você não estar acostumado a lidar com isso. Você abre o jornal e vê penal, e vê consumidor, e vê civil, ou um pouco de tributário. Talvez não seja o seu hábito abrir o jornal e ver mercado de capitais. Mas não é impossível, tão difícil, não. É assim que funciona, olha. Primeiro, na SA, você tem uma lei que é 6404. Você tem que aprender alguns conceitos. As ações, as debêntures, os bônus de subscrição, os derivativos. Você entende o conceito de cada um. As espécies, isso é conceitual, é doutrinário. Ponto. Depois você parte por uma parte mais divertida. Acordo de acionistas, insider trading, ilícitos. Aí já se torna uma coisa mais colorida. E aí você mata mercado de capitais. É assim. É a entrada num novo mundo, por vezes. Mas não é um mundo complicado, tanto como dizem por aí, não. É isso que a gente vai tentar nessas poucas horas de aula que tem. Muito bem. Expliquei aos senhores o mercado primário e o mercado secundário. Então, a SA aberta é aquela que negocia seus valores mobiliários, nisso que eu te expliquei. A fechada, não. Que negocia o quê? Valores mobiliários. Agora falta a explicação disso. Mercado de capitais já expliquei. E agora a minha aula segue em frente, só pensando em valores mobiliários. E vou assim até o final, acho, da aula de hoje. Valores mobiliários. Muito bem. O conceito de valores mobiliários estava na lei que você, por vezes, julga não importante. A 6385, a Lei de Mercado de Capitais, no seu artigo 2º, traz o conceito de valor mobiliário, complexo, sabe? Diz que é um investimento coletivo, que tem que ter margem de lucro, uma série de coisas. O que eu quero focar realmente é dizer aos senhores que nesse conceito tão amplo, impossível de se explicar, que passa por um procedimento chamado Royal Definition, que para gente de concurso público, basta o artigo 2º da 6385. Se você quiser se aprofundar, tem um livro do querido professor Nelson Aiziric. Ele é o melhor de todos. Regime jurídico de mercado de capitais. Só que eu não indicaria para você de concurso. O estudo que a gente faz de SA aqui não é um estudo mercadológico. Não é um estudo para advogados de mercado de capitais. Aqui é um estudo para concurso público. Então é um estudo voltado em conceitos, em jurisprudência e na lei. Bem, eu queria dizer aos senhores que valores mobiliários são títulos de crédito. Mas não são títulos de crédito com características do mundo cambiário que você está acostumado a estudar. Títulos de crédito é um papel que vale dinheiro. E valor mobiliário não é isso? Não traga aqui características do mundo cambiário. Elas não são bem-vindas. Eu tenho um regramento próprio para valores mobiliários. Apenas estou dizendo que valor mobiliário é um papel, sim, uma cártula, sim, um título, que vale dinheiro, que vale crédito. Título de crédito. Mas não confunda com a esfera cambiária, que tem regras próprias. Senhores, o primeiro valor mobiliário que nós iremos estudar, o mais famoso de todos, as ações. Ações. Ações representam fatia. Fatia do capital social. As ações representam fatias do capital social que entregam ao seu detentor um complexo de direitos e deveres oriundos da expressão status de sócio ou acionista. Repetindo, é claro,
Ações representam fatia do capital social. Uma fatia que entrega um complexo de direitos e deveres a quem as detém. A quem traz consigo a expressão acionista ou status de sócio. Repetindo, as ações são fatias do capital social. Entregam a seu detentor um complexo de direitos e deveres, através da expressão acionista, status de sócios. Complexo de direitos e deveres. Verdade. Eu vou explicar um pouco de cada um deles, mas eu queria só lhe dizer o seguinte, que esses direitos por vezes podem ser classificados como direitos indispensáveis ou modificáveis. Vão ter direitos em que eu não posso tocar, e outros que podem ser modificados, como a alteração estatutária, por exemplo. Tem direitos que são patrimoniais, dividendos, possibilidade de adquirir novas ações, e outros direitos que são políticos, o direito ao voto, o direito de fiscalização. Existem direitos que vão pegar todos os acionistas, são gerais, e existem direitos que vão pegar acionistas especiais, só aqueles. Então, esse complexo de direitos que estou me referindo aqui, ele vai variar ao longo de minhas explicações. Ele vai variar quanto à sua disponibilidade, como diz o primeiro caso. Ele vai variar quanto à sua natureza, diz o segundo. E ele vai variar quanto à sua abrangência, diz o terceiro. Esse complexo de direitos e deveres dos acionistas varia. Patrimonial, político, geral, especial, modificáveis ou não. Veremos isso ao longo de minha explicação. Espécies de ações. Três são as grandes espécies de ações: ordinárias, preferenciais e de fruição. Explico cada uma delas e alguns pontos de prova como referência. Três são as espécies iniciais de ações: ordinárias, preferenciais e de fruição, com R. F e R de rato. Fruição. Primeiro vamos às ações ordinárias. Comuns, normais, regulares. Ordinárias, daí a nomenclatura. São as tradicionais, as ações ordinárias. As ações ordinárias em bolsa de valores, no mercado em geral, elas são representadas pela sigla ON. O de óculos, N de nariz. As ações ordinárias, as clássicas, as tradicionais, a comum, a obrigatória. Então, as ações ordinárias são representadas pela sigla ON na bolsa de valores, no mercado de capitais. As ações ordinárias entregam a seu acionista a maior característica, o máximo que eu posso explicar aos senhores das ordinárias, que são tão comuns, como eu estava dizendo, é dizer que ela detém direito ao voto. A explicação é essa. As ações ordinárias, as comuns, as regulares, as habituais, sabe? Então, a maior característica que eu poderia descrever aos senhores é que as ações ordinárias detêm o direito de voto. Bom, é o que eu poderia citar. As ações ordinárias, representadas pela sigla ON, detêm o direito de voto. Ponto. Não vejo maiores explicações numa literatura para trazer aos senhores em uma prova de magistratura e Ministério Público Federal. 110 da lei de SA certamente nos ensina muito mais, ou melhor, um pouco mais, sobre as ações ordinárias. 110. Das três espécies, a mais relevante em prova, sem dúvida alguma, a mais rica na doutrina, mas sem dúvida alguma, são as ações preferenciais. Sem dúvida. As ações preferenciais, representadas pela sigla P de papai e N de nariz, as ações preferenciais, sem dúvida alguma, são, ou melhor,
o ponto mais relevante. Ação preferencial. Como o nome já diz, a ação preferencial tem certa preferência, certa vantagem. Quem detém a ação preferencial, é verdade, detém consigo, ou melhor, possui uma vantagem. Vantagem o quê, Tiago? Ora, recebe os dividendos. Um exemplo, por favor, um exemplo. Recebe dividendos antes dos demais. Na divisão dos lucros, sabe? Recebe antes dos demais, é um exemplo. Ora, Tiago, eu só posso falar em preferência econômica? Em vantagem econômica? Não. Vou trazer um grande exemplo daqui a pouco. Muito bom para a sua prova. Mas que fique claro. A preferência, a vantagem, ela pode ser econômica, como de fato na maioria das vezes, ou pode ser política. É completamente possível, e eu vou demonstrar isso daqui a pouco. As ações preferenciais, então, elas detêm uma vantagem no estatuto, uma preferência. Preferência esta que pode ser econômica ou política, e a prova cansou de perguntar isso. As ações preferenciais detêm exclusivamente uma vantagem econômica, diversas vezes. Em diversas oportunidades, a área federal indaga sobre isso, o que é um ponto relativamente fácil para aqueles que estudam com maior cautela a sociedade anônima, ou com a mínima cautela já responderia nesse caso. São vantagens econômicas e vantagens políticas. Artigo 15, parágrafo 2º e 17 representam um pouco as ações preferenciais. Dentro das ações preferenciais, tem um ponto de prova maravilhoso. É a chamada Golden Share. A chamada Golden Share. A ação de ouro. Vou explicá-la. A Golden Share, ela é iniciada... Primeiro eu vou só demonstrar a você como o seu esforço faz a diferença. Um candidato comum vai me dizer assim, Golden Share, ação de ouro, é quando fica uma ação na mão do ente público e ele passa a ter o direito de veto. Tá, agora olha o meu candidato. A Golden Share teve início na década de 70 pelo governo britânico. No Brasil, a sua origem foi na década de 90, o governo Fernando Henrique e suas privatizações. Olha o que nós vamos construir aqui. Golden Share, a ação de ouro, ela tem início na década de 70 no governo britânico. E no Brasil é adotada na década de 90 pelo governo Fernando Henrique, diante das privatizações. Entenda como ela funciona. Quando eu pego e transfiro o controle de uma instituição pública para algo privado, quando eu transfiro total ou parcialmente aquela companhia, senhores, eu fico com uma ação, a ação de ouro. Que eu digo é o ente público, me desculpa. Repetindo, na transferência do controle do público para o particular, por vezes eu deixo o ente público com uma ação, essa aqui, a chamada ação de ouro, a Golden Share, que permite ao ente público vetar temas de interesse nacional. Entenda, então. Na década de 90, bastante utilizado pelo governo Fernando Henrique, quando eu repasso um controle da esfera pública para a esfera privada, quando eu transfiro a companhia total ou parcialmente, sabe? Acontece nas sociedades de economia mista também. Quando eu tenho essa mistura, sabe, do público com o particular, é isso que eu quero dizer. O ente público se resguarda. Ele detém uma ação especial. É a chamada ação de ouro. Essa ação lhe entrega o poder de veto. O poder de vetar, de dar a última palavra em temas de interesse nacional. Explicando alguns pontos a mais dessa Golden Share, além do histórico, lhe digo que a Golden Share
ela tem a sua natureza jurídica? Ela é, então, uma ação preferencial de classe especial. Explico melhor. Acabei de explicar a ação preferencial, não foi? Eu disse que ela pode deter uma vantagem econômica ou política. Estou lhe apresentando uma ação chamada Golden Share, que entrega ao seu detentor o poder de vetar, ou seja, uma vantagem política. Você consegue compreender que a Golden Share é uma espécie de preferencial? É uma espécie, só que especial, sabe? Só cabe ao ente público. Então essa é a natureza jurídica. A Golden Share é uma ação preferencial. Cara, traz vantagem, traz preferência. Política, é verdade, mas traz. Eu lhe disse que não era apenas econômica. Traz uma vantagem política. Só que só cabe ao ente público. Então é uma ação preferencial especial. Pronto, essa é a natureza jurídica. A Golden Share é uma ação preferencial, isso, traz vantagem. No caso, política. Só que especial, só ao ente público. Pronto, é isso aí. Natureza jurídica é essa, é uma ação preferencial especial. Eu não preciso nem dizer que ela é intransferível, não é? Certamente ela é intransferível. Agora, olha que bela palavra de prova. Olha o que diz a doutrina, entre aspas, por gentileza. A Golden Share, ela mantém nas mãos do ente público, agora a expressão, um controle público residual. Olha como essa expressão une o direito empresarial com o direito administrativo. A Golden Share, a ação de ouro, já vimos que é uma ação preferencial, só que diferente, não é especial, e agora estou dizendo que ela mantém nas mãos do ente público. Lembra, o controle era dele, e aí ele passou para o privado? Então, com a Golden Share, eu incrivelmente mantenho nas mãos do ente público, entre aspas, um controle público residual, fecha aspas. Agora, olha a diferença do meu candidato para o outro. Golden Share, já ouvi falar, ação de ouro. Explique, por gentileza. A ação de ouro é que fica uma ação na mão do ente público, diante da privatização, ele tem o poder de veto. Continue, doutor. Não sei mais, excelência, me falha a memória nesse momento. Não falha a memória, faltou a base dele. Olha a diferença. Excelência, a Golden Share ela surge no governo britânico na década de 70 e o Brasil é muito utilizado na década de 90 e o governo Fernando Henrique. A ação Golden Share, de fato, como outro candidato falou, é uma ação de ouro, seu significado etimológico. Ação de ouro. Conceitualmente, eu tenho a transferência do controle do ente público para o ente privado, mas de fato, como ele também disse, eu mantenho uma ação nas mãos do ente público que permite a ele o poder de veto. Excelência, a ação Golden Share é uma ação preferencial especial. Sim, preferencial, porque entrega uma vantagem política, e especial, porque cabe apenas ao ente público. Excelência, a Golden Share é intransferível. Excelência, queria ressaltar também que a Golden Share mantém nas mãos do ente público um controle público residual. Mantém consigo a hipótese de controle, embora residual. Excelência, queria fundamentar também com o artigo 17, parágrafo 7º da lei de SA. Agora sim. A diferença é muito grande, cara. E aí você vê uma galera escrita na prova e poucos que estão chegando ali. É por isso, sabe? A diferença é muito grande daqueles que de fato levam a sério e dos outros que estão num estudo superficial. A ideia não é essa. A ideia é pegar, por vezes, um tema que você não gosta, ou que não foi bem formado, e transformar em algo forte em você, que é o caso da SA. Então, você tem possibilidade disso. É claro que eu não tenho tempo aqui para dar um módulo de SA. É completamente impossível dentro da carga horária que eu tenho. Mas tentar traçar os pontos principais é o que eu faço aqui. Então, a Golden Share, ela não é uma espécie de ação. Porque espécie eu tenho ordinária, preferencial e de fruição. A Golden Share é uma ação preferencial. Está dentro da espécie ação preferencial. Ok? Bem, voltando à ação preferencial, não é? De uma maneira geral, estava lhe dizendo que a preferencial, então, detém uma vantagem. Pode ser econômica ou política. Trouxe o exemplo de uma política aqui. Bem, agora eu queria lhe dizer o seguinte. Senhores, a ação preferencial é
Eu não estou falando de espécie, tipo Golden Share. Estou falando de uma maneira geral. A ação preferencial, ela pode ter o voto proibido, dificultado, e aí a prova vem assim. Em regra geral, nas ações preferenciais eu não tenho direito ao voto. Não é uma verdade. Na maioria dos casos habituais do mercado de capitais, é verdade que as ações preferenciais nunca têm voto, sabe? Na prática. Hoje está mudando um pouquinho. Mas na grande prática, as ações preferenciais não têm voto. E aí o cara pensa, então é isso, em regra preferencial não tem voto. Não, academicamente não é isso. Estou dizendo que as ações preferenciais, elas podem ter o voto retirado. Acontece na maioria dos casos? Sim. Mas é regra? Não posso falar isso academicamente. Não seria técnico. Mais um ponto de sua prova é esse. Em regra, as ações preferenciais não têm voto. 0. Nas ações preferenciais, o voto pode ser retirado. Doutrinariamente é isso. Para uma prova de concurso é isso. As ações preferenciais podem ter o voto retirado. Mas é o que acontece na prática, hein, Tiago? Não estou na prática. Eu estou na técnica. A técnica diz isso. E ainda vou acrescentar. Entendi. As ações preferenciais podem ter o voto retirado. Olha, pontos de prova. Mesmo proibido, esse cara vai votar em 3 paisagens. Mesmo proibido, esse cara vai votar. Quer ver? Número 1. Na Assembleia de Abertura. É a chamada Assembleia de Constituição. Repetindo, mesmo proibido, esse cara vota. Quando? Número 1. Assembleia de Abertura. Assembleia de Constituição é o nome técnico. Mesmo proibido, esse cara vota. Número 2. Mesmo proibido, ele vota. Número 2. No contrário, sabe? Na Assembleia de Fechamento. Melhor dizendo, na Assembleia de Liquidação. Repetindo, mesmo proibido, esse cara vota na abertura. 2, no fechamento. E mais uma hipótese. Assembleia de Liquidação, que eu falei agora. E vejam, mesmo proibido, esse cara vota... Terceira paisagem, diante do inadimplemento da companhia. Vou lhe explicar. Na ação preferencial que estamos estudando, a companhia prometeu algo, econômico ou político, sei lá. Se mudou as regras do jogo e não está me entregando a vantagem que eu tinha, meu amigo, eu mudo também e vou votar. Mesmo proibido, eu voto. Número 3, diante do inadimplemento da companhia. Ela me prometeu uma vantagem. E se descumprir, também descumpro o meu. E vou votar. Resumindo, entenda que as 3 paisagens são momentâneas. Entenda que as 3 paisagens são momentâneas. Porque se a companhia volta a cumprir com sua obrigação, eu volto a ter o direito proibido. Eu só vou na Assembleia de Abertura e depois não voto mais. Eu só vou na de liquidação e não vou... As 3 paisagens são momentâneas, são temporárias. Falta agora a ação de fruição. A ação de fruição é aquela em que a companhia entrega ao acionista o valor devido em caso de fechamento das portas, sabe? Em caso de liquidação. A ação de fruição, repetindo, é aquela em que a companhia entrega ao acionista o valor devido em caso de liquidação. Em caso de fechamento das portas. Só que ele não vai embora. Ele continua ali. Com todos os direitos e deveres que tinha anteriormente, menos um. Receber em caso de fechamento das portas, porque ele já recebeu. Não tão indagada em prova, portanto, temos a ação de fruição, não tão vista na prática, só na técnica. A ação de fruição é quando a companhia antecipa essas contas, quando ela entrega ao acionista, porque já vai fechar as portas.
Mas entenda também que esse acionista não vai embora. Ele continua ali sendo acionista, com todos os direitos e deveres anteriores, fruindo esses direitos e deveres, menos um: receber em caso de fechamento das portas, porque ele já recebeu. Como cai em prova a ação de fruição, Tiago, que não é tão vista na prática? Bem, em prova, as indagações são sobre direitos e deveres. Geralmente assim. Senhor candidato, a ação de fruição detém direito ao voto? Não sei. É você que tem que me falar, excelência. Antes tinha ou não tinha? Porque eu lhe disse. Esse cara recebe o dinheiro, que tinha direito em caso de fechamento das portas, não vai embora, continua ali sendo acionista, mas com todos os direitos e deveres que tinha anteriormente. Menos um: receber em caso, porque já recebeu, já entendi. Se ele tem ou não direito de voto, eu não sei, o caso concreto não disse. Depende. Se antes ele tinha direito, agora se mantém. Se não tinha, não tem mais. Então, continua não tendo. Então, geralmente, as provas, quando indagam sobre a ação de fruição, certamente sobre seus reflexos em direitos e deveres. Certamente. E ele vai ter que falar. Eu só posso responder se ele me afirmou antes o que eu tinha de direito e o que eu não tinha. É sempre assim que vai cair. Essas ações que lhe falei, em regra, na sociedade anônima, em regra, vigora a sua livre circulação. Essa é a regra da sociedade anônima. Eu até tracei como uma característica boba, básica, que é livre a circulação de ações, disse eu. Essa é a regra. Tem exceções? Claro que tem. A Golden Share foi um exemplo que eu não poderia transferir. A SA fechada, não lembra? A Rede Globo é um grande exemplo. Ela é uma sociedade anônima fechada. Ela não negocia seus papéis com qualquer um. A SA fechada, então, traz uma exceção à circulação das ações. Repetindo, em regra, vigora uma grande regra em SA, que é a livre circulação das ações. Mas existem exceções, que podem estar previstas no Estatuto. Exceções, por exemplo, da Golden Share, da Sociedade Anônima Fechada, ou uma exceção normal, como eu lhe disse agora, no Estatuto. Uma restrição estatutária. É completamente possível de se enxergar. Continuando e já terminando. As ações como um todo, elas têm formas. E essas formas são indagadas em prova porque elas são insuportáveis. Não são muitas, menos mal. Mas é uma coisa tão chata de se estudar, tão desagradável. Não pense que SA é isso. SA são os filmes de fato que você enxerga. Wall Street, Lobo de Wall Street, filmes, seriados, novelas. Isso é SA. Não essa forma chata de ser estudada, mas obrigatória. Vejam as formas das ações. A primeira delas são as ações nominativas. As ações nominativas, elas representam apenas a afirmação de que eu tenho um rastro nominal nela. Ou eu tenho o seu nome no livro das ações, ou eu tenho uma demanda escritural, ou seja, um extrato na instituição que você está vinculado. Eu tenho uma identidade nela. A ação nominativa é a forma de eu enxergar uma das espécies que falamos. Entende o que eu estou dizendo? Não é uma nova espécie. É como se fosse é uma classificação quanto à forma. Como eu posso enxergar as ações que estudamos? Eu posso enxergar a ação como nominativa. Essa, eu tenho o seu nome no livro das ações nominativas, ou então eu tenho o extrato que tem a sua conta, o seu vínculo com a agência corretora. Enfim, eu tenho como descrever de maneira nominal o proprietário daquelas ações. Antigamente, a nominativa mais tradicional vinha um nome de cada detentor no próprio papel das ações. Eu consigo identificar com tranquilidade através de um extrato ou um nome no livro. A outra é a escritural.
A escritural, ela não traz consigo uma identidade. Eu posso visualizar através de movimentações financeiras, mas eu não tenho ali uma identidade nessa forma de ação. É isso. São duas formas mercadológicas de enxergarmos uma ação de verdade. Ou vai ter o nome, ou vai ter um extrato com uma identificação numérica, e isso então é nominativa. Quando eu não tenho nada disso, chama-se escritural. Simples assim. Agora vem uma outra forma de se enxergar a ação, que vem muitas das vezes em prova, infelizmente, a chamada ação nominal. Eu quero diferenciar, senhores, nominativa, na qual eu consigo identificar de alguma forma esse proprietário, com a ação com valor nominal. Há uma enorme diferença entre ambas. Ação com valor nominal. Veja, eu estava lhe dizendo que a ação é uma fatia do capital social, não é? Se o nosso capital social é de R$100 e nós temos 10 acionistas, cada um tem uma ação equivalente a R$10, certo? Me permitam escrever na ação de cada um de vocês o valor R$10. Pois é isso que é a ação com valor nominal. Eu vejo quanto aquela fatia representa para o capital e escrevo a quantia nela. R$10. Isso é um grande problema. Na prática, isso praticamente na prática não existe. Na doutrina, os caras insistem em perguntar isso em prova de concurso. Meu Deus, isso não é utilizado mais. Entenda o porquê. As ações, elas variam a todo instante. E, por vezes, também, eu emito novas ações. Eu emitindo novas ações, aumentando o bolo, a sua fatia equiparadamente irá se desenvolver, concorda? Então, eu tenho que pegar a ação de cada um, apagar e atualizar aquele valor que está descrito. Consegue compreender o atraso disso tudo? Hoje, uma SA aberta, é impossível isso aqui. Então, eu sou obrigado a conceituar isso, porque, como eu te disse, nosso estudo aqui é para concurso e não para o mercado. Agora, então, conceituando. Ação com valor nominal é aquela que traz em sua cártula o valor real, o valor correspondente à fatia do capital social que ela pertence. Repetindo, ação com valor nominal é aquela que traz em seu texto, em sua cártula, o valor matemático correspondente. Isso é um atraso no mercado de capitais, porque toda vez que eu altero o capital social, ou eu tenho valorização de ações, isso tem que ser alterado, o que torna inepta, o que torna ineficaz, burocrática, velha, enferrujada, essa ação com valor nominal. O que tem que ficar claro a vocês de concurso público é a enorme diferença da ação nominativa, aquela que traz uma identificação, lembra? Seja através de um extrato ou até a nomenclatura do livro, da ação com valor nominal. A ação com valor nominal é aquela que descrevo na cártula a quantia que de fato representa no capital social, o que é um atraso gigantesco. Muito bem. Entre aspas, eu terminei a ação. Por que terminei entre aspas? O meu foco agora são valores mobiliários. Expliquei por alto a ação. Vou explicar debênture, outros valores. Daqui a pouco eu retorno à ação, porque ela tem consigo o tema principal de SA, que é um sujeito chamado acionista. E dali vamos estudar o acionista controlador, seus deveres, suas responsabilidades.
acordo de acionista. Então, eu já vou voltar em ações. Mas como valor mobiliário, expliquei as espécies, as formas e suas especificidades. Abandone seu caderno, abandone seu computador e vejam o que nós estudamos. Muito bem, senhores. Em primeiro lugar, eu apresentei as normas aplicáveis ao tema sociedade anônima. Eu deixei claro que não é apenas a lei de SA. Tem mercado de capitais, código civil, instruções, resoluções e assim por diante. No conceito, tracei características. É assim que se conceitua algo. Diz que a SA é uma pessoa jurídica de direito privado, dividida em ações e não em cotas. Olha como posso melhorar agora. É regida por um estatuto, pode ser aberta ou fechada, tem a denominação no nome empresarial, a responsabilidade de cada acionista é limitada ao valor de emissão dessas ações. Olha como a gente pode ficar à vontade no conceito. Diga o que você quiser, desde que traga características. Aberta e fechada foi um ponto que me chamou a atenção. Aberta eu negocio meus valores mobiliários junto ao público, a fechada não. Junto ao público numa coisa chamada mercado de capitais. Mercado de capitais está dentro do sistema financeiro, que, por sinal, significa a intermediação de recursos. Mercado de capitais, temos o mercado primário e o mercado secundário. Lembra disso? O mercado primário, o dinheiro vai das mãos do investidor para uma companhia. Em troca, eu recebo um papelzinho. Vou para o mercado secundário negociar esse papelzinho. E ali, o papo é investidor com investidor. Ótimo. Valores mobiliários. 6385, artigo 2º, seu conceito. É um título de crédito, só que não com as características que você está acostumado de mundo cambiário. Ação. Ação é uma fatia do capital social, que traz ao seu detentor um complexo de direitos e deveres. Status de acionista, status de sócio. Direitos modificáveis ou não, patrimoniais ou políticos, gerais ou especiais, enfim. Tem 3 grandes espécies de ações. A primeira são as ordinárias, ON, obrigatórias, trazem consigo o direito de voto. É o que eu posso falar. Temos também as ações preferenciais, que traz consigo uma vantagem, uma preferência. O voto pode ser retirado, mas mesmo proibido eu voto em 3 hipóteses, que você deveria lembrar. A abertura, o fechamento e também o inadimplemento da companhia, daquela vantagem. E são 3 hipóteses momentâneas. A preferencial, acho que a sua mais chamativa em prova é uma especial, sabe? É uma preferencial diferenciada, a chamada Golden Share, a ação de ouro. Década de 70, governo britânico, Brasil 90, transferiu o controle do público para o privado, mantém uma açãozinha, pelo menos com ente público, uma açãozinha poderosa, que entrega o poder de veto a interesses nacionais. Está no 17, parágrafo 7º, não pode ser transferida, a sua natureza é ação preferencial, cara, só termina com uma palavrinha especial, porque é diferente, sabe? E também mantém nas mãos do ente público um controle público residual. Expliquei ainda a ação de fruição, onde a companhia entrega ao acionista o que teria direito em caso de fechamento, continua ali com todos os direitos e deveres, menos receber em caso de fechamento, porque já recebeu. As perguntas de prova sobre a ação de fruição são feitas com base em direitos e deveres, e aí eu tenho que observar anteriormente. Em regra, livre circulação das ações, sabe? Mas tem exceções previstas no estatuto ou até mesmo na lei. A SA fechada é um exemplo, a Golden Share é outra. Pois bem, senhores, eu tenho algumas formas de enxergar ações. As nominativas trazem ali a identidade, seja no livro de ações, seja através de um extrato, mas consigo identificar. As escriturais, pelo contrário, não consigo. É apenas uma movimentação financeira e o cara te entrega um formulário, não um certificado, desculpa. E falei também do valor nominal, que é bem diferente. O valor nominal é o resultado da divisão do capital social. Eu vejo quanto de fato vale aquela ação, descrevo um valor nela, e é um grande problema, porque toda vez que esse valor é alterado, eu tenho também que retificar a ação, o que é um grande desconforto. Pois bem, senhoras e senhores, faço mais um intervalo de nossa aula.